vamos focar mais nos sintomas sensoriais. Assim, vai ficando claro, quanto mais a gente conversa aqui, aí a gente vai acompanhando a conversa, que aí você falar sintoma já não é sintoma, é que a gente vai captar e olha só. Agora vamos falar, vamos abranger essa questão do sintoma. A Ju. Olha, Angélica, eu sou sensitiva. Me disseram. Sou sensitiva. Ok, beleza. Aí a Ju começa a trabalhar, a estimular mais o sensor dela. E aí a Ju começa a incorporar. Aí a Ju fala assim, mas eu não incorporo não, eu sou sensitiva. Mas você está estimulando os seus sensores. E quem disse que você não é outras formas de captação? Esse negócio, a gente separou, olha o paradigma. Tem uma classificação de formas de captar as coisas, e você tem que ser só uma coisa ou outra. Tem mais esse negócio aí que a gente tem que resolver. Porque Deus o livre, se você acontecer um negócio diferente do nosso controle. Eu tô aqui, eu sei que eu sou isso aqui, ó. Eu tô nesse, tô só concentrado nisso aqui. Ó, eu vejo. Mas, nossa, que coisa ruim. Mas é porque você o quê? Você é sensitiva. Não, eu vejo, né? Eu tenho, como é que chama o negócio de ver? Ver? Visão, médio de visão. Eu esqueci todos os nomes. A Beth, a nossa querida filósofa aqui com a gente, muita gratidão pela sua presença sempre. A Maria Roponopono, espero ter pronunciado certo, muita gratidão pela sua presença, linda você, muita gratidão, a live é sua. Clarividência, ovidência. Sim, essa questão que eu quero trazer é o quê? Eu sou tal coisa. E aí todo o resto que acontece com você, estou focada aqui, porque eu já me coloquei ali dentro. Só que as pessoas, a questão sensorial, ela é muito expansiva. Você pode ser uma coisa e você perceber também com os seus outros canais. Mas isso aconteceu uma vez ou outra, ou você não relacionar, como a gente estava conversando. Eu estava aqui, como é que é? Eu não vejo. Mas eu vi, mas foi só ali, enquanto estava fazendo trabalho, não sei o quê, né? Eu não escuto, mas teve uma vez que eu ouvi alguma coisa. Então, esses canais, eles não estão excluídos. A questão sensorial, ela é orgânica também, conforme o tempo vai passando, porque é tudo energia, né? O seu corpo, ele é energia, e o tempo passa, e a gente vai, né, desenvolvendo. E aí pode ser que umas questões sensoriais que você tinha, elas vão diminuindo e outras aflorando mais. Mas não que a outra deixou de existir. Ou você realmente gosta dessa questão terapêutica, então você vive isso mais do que as outras pessoas. Então você faz o quê? Você estimula mais, que é como andar de bike. Ó, tipo assim, as pessoas andam de bike lá de vez em quando, mas eu treino. Ou eu piloto. Você está sempre fazendo, então você vai melhorando, vai afinando esses canais. E isso devia ser dito, tá? Para quando vendem coisas de técnicas para vocês. E devia ser dito, não que essas pessoas saibam. Mas na prática é isso que acontece. Você vai estar toda hora estimulando ali, toda hora abrindo. Você vai achar que vai acontecer o quê?
vai abrir, vai expandir vários sensores. E aí quem que vai ter que lidar com isso? A gente tem que fazer uma live aqui sobre terapias, questões que a gente precisa observar, porque não é função dos outros, né? Sexto sentido físico. Como seria o sexto sentido físico? Maria, nos conte, por favor. Todos nós, como a gente conversou até o momento, somos sensoriais de várias formas, mas não relacionamos. Não é isso? A gente tem uma intuição, mas é porque eu sou intuitiva. Tu que é espírito, Deus me livre, menina. Isso é coisa boa, não. Aí eu sonho, eu percebo quando alguém tá chegando, eu recebo informações de futuro ou de passado. Então, assim, eu vejo, não, mas eu não vi, assim. Tem alguma coisa errada comigo. Ai, a culpa. Tá, eu vou pôr aqui a culpa pra mim não esquecer. Mas vamos nos aprofundar mais sobre sensores. Vocês que estão fazendo terapia, vocês vão estimular mais sensores. A sensibilidade de vocês vai aumentar. Quando você faz o desenvolvimento na assistência comigo, por exemplo, tem as pessoas que elas têm as suas profissões, vivem as suas vidas e têm sensibilidade e aprendem a lidar com aquela sensibilidade. Aprendem a perceber o que é delas, o que não é. Isso envolve muitas questões emocionais também, psicológica, visão de mundo, quebra de paradigma. Tudo isso é desenvolver, porque você está expandindo a sua própria consciência. Isso tem a ver com você, desenvolvimento, não com os outros. E você tem suas funções, como as pessoas que lidam com terapia têm as suas funções também. Só que as pessoas que lidam com terapia, a função dela é com o corpo dela, que ela tá abrindo, se conectando. E é por isso que vocês começam a ter problema maiores. Porque aí não é lidar só com o de vocês, é o que vocês estão carregando. Carregando dos outros. Aí a Maria fala, a gente poderia vir com manual. E a gente não vem. Né? E olha só aí, a gente é espírito velho. Tigaço. Só o que acontece? O espírito, ele sempre vai prevalecer. Essas questões de problemas, elas são só da matéria, gente. Quando a gente parte pro plano espiritual, pronto. Não tem mais problema nenhum. Negócio, ó, não preciso nem falar com você mesmo, porque no etérico. Não fala. Eu chego no ambiente do... ok. Todo mundo sabe quem é tu, não precisa nem falar, não tem como mentir, sabe? Aí você tem possibilidades muito diferentes, que aqui a gente nem consegue, porque a gente já faz bastante tempo que a gente tá aqui, então a gente meio que esquece. Literalmente não se lembra mais como é que é. Mas é totalmente diferente. Agora, quando tá na matéria, tá cheio de coisa, de problema. É, via telepatia. Agora, quando tá aqui, são questões daqui que a gente tem que olhar. Quando vai pra lá, de boas. Agora, quando vem aqui, tem questões que a gente tem que olhar. Porque a gente cria frequência de vibração. A gente cria vibrações aqui. A gente vive a matéria, mas a gente não pode ser da matéria. E o que está criando vibrações que estão me prendendo em vários níveis? Mentais, emocionais. Essa devia ser a nossa missão. Porque, olha, a gente não vai resolver o problema da matéria em uma encarnação. Mesmo porque isso dá muito, tipo assim, não é a gente não tem fardo para carregar. Tipo, o problema do mundo, a humanidade. O problema da humanidade. A gente fica muito distraído
com muita coisa, onde que, de novo, você é o espírito que está manifestando essa matéria. Quem devia ser o seu principal objetivo, se não você? E olha só, as pessoas que seguem esse caminho são pessoas que são super mais responsáveis com o outro. Porque a pessoa começa a se respeitar mais, então respeitar o outro não se torna algo difícil de fazer, né? É algo tipo meio que... né? Uma pessoa que tem delicadeza consigo mesmo é bem fácil para a pessoa ter mais empatia, ter mais responsabilidade com as coisas dos outros, porque aprendeu a fazer consigo mesmo. A Maria, o ego, se não tem, a gente inventa. Muito legal a Maria ter trazido o ego, mas esse ego também não pode ser a questão também mental ou personalidade, né? Cada um na sua tribo vai chamar de uma forma também. Muito legal isso. Quem que cria a vida própria, mas não é você? São as informações, né, do banco de dados. É o chat GPT, né, dizendo que é tu. Ia ser um banco de dados. E a gente vê, não, tá criando vida. Yeah. Nossa, eu tenho medo. Nossa, eu tenho um medo da tecnologia que se eu não ligar o celular, ele não funciona. Mas vai dominar. Se eu não carregar, se não tiver energia, pifa tudo. Mas temos que nos proteger desse negócio, porque nós temos mente fraca, né? A Elisete, menina, seja bem-vinda. A live é sua. Boa noite, menina. Nessa conversa que a gente teve, é legal porque conforme a gente conversa, a gente quando retorna na questão, a gente se sente um pouco melhor. Assim, sai aquele peso ou não sai? Quando você fala de funcionamento, você se liberta. Anja do céu, comi mosca com a live. Credo, tava esperando tanto e simplesmente esqueci. Vai demorar um pouco a adaptação. Como foi de manhã, como foi à noite. Mas assim, também deu um problema aqui, porque eu acabei enviando o link foi todo estranho lá pro grupo, tanto que eu apaguei e enviei novamente. A Elisete, tem gente que não está querendo que esteja aqui. Tô conspirando contra mim. A Beth, esses anos atrás, vivíamos sem tecnologia, tempo de escrevermos uma carta e sobrevivemos. Sim, e agora a gente tá com medo das coisas. Então, tem que tomar cuidado aí porque a gente deixou de ser humano. Então, a gente tá dando mais poder para as coisas, a gente esquece, do que para nós, assim. A gente não consegue mais sair do nosso controle, isso tá tudo doido. Muita coisa para digerir. E olha que o mental não deixa de ver. O mental aqui, ó. Outra live. Eu vou começar aqui, porque vocês nunca me lembram mesmo, então vou colocar sugestões de live. Que agora a gente vai fazer focos, porque agora eu vou conseguir postar as lives inteiras aqui no TikTok. Eu dei uma pesquisada, ver quanto tempo eu consigo postar. Essas lives, elas são muito longas, gente, então o meu celular quase explode, né? Ele... na hora que tá baixando, né? Vamos aqui ajudar para mim adquirir tecnologias, porque a minha já tá fundindo aqui com tanta coisa, né? Então, o que acontece? Eu tô dividindo os vídeos, vai dar uns 2 vídeos por aí para cada
dividir uma live em 2 vídeos e vou estar postando, tipo, a parte 1 e a parte 2. Então, vocês vão conseguir assistir todas as nossas lives do TikTok pra você que gosta do TikTok. Porque a gente dizia assim, ó, eu fiz o quê? Nossa, essas lives, o pessoal sempre comentou comigo, a Angélica, tem os cortes, mas eu gostaria de ver inteira, porque no horário eu não consigo. Então, o que acontece? Eu baixo esses vídeos e posto lá no YouTube inteiro. Caso você não queira ver partes aqui, você gosta do YouTube também, tu pode ir lá. Tá lá, postado, já tem 2 lives postadas. E lá é mais fácil pra mim, eu posto já o vídeo inteiro. Mas aqui eu estarei fazendo os cortes pra quem gosta daqui e quer partilhar para as pessoas também, quer rever, ou você não conseguiu ver no dia, vai estar ali a live. Eu vou postar, já tem a primeira que eu comentei com vocês no início da live, que tem a ver com responsabilidade sobre mim mesmo, e a outra que fala muito sobre sintomas de obsessão, e que teremos outras lives sobre obsessão, muitas. E é muito legal porque aqui a gente consegue falar de vários, o mesmo assunto, mas de diversas formas diferentes, né? Então, eu vou colocar aqui uma lista. Eu só tenho que pensar como eu vou fazer isso sem perder a folha. Eu vou ter que escrever na minha... Deixa eu só me organizar aqui, gente, que eu já... Porque eu lido com papel o dia inteiro, e aí eu vou fazer bagunça. E agora a gente tá muito sério aqui, a gente tá organizado. Fomos nos aprendendo, né, conforme o tempo foi passando. Porque, como diz a Maria, não tem uma cartilha, né, um passo a passo. Então, eu vou colocando aqui, e aí é legal porque eu vou sempre anotar. Alguns temas aqui de próximas lives. A culpa. Nossa, essa vai ser muito boa. Terapias. Vamos polemizar, né? Porque senão a gente não sossega. Espíritos. E aí outros mais que a gente vai vendo aqui. Deixa eu só vir aqui pra mim não me atrasar muito. A Maria, se não quer perder para a máquina, tem EDP. Expande a P. Ih, menina, você falou com alguém que é dinossauro, que eu não faço ideia do que essas siglas significam, mas gratiluz que você tentou me ajudar. Não entendi, né? Por favor, me ajuda. Deixa... Que esquentou aqui. Ligar o negócio. Bom, seguindo aqui o nosso bonde. Durante toda a live, os pontos mais importantes é a gente conseguir perceber aonde que estão os paradigmas. Aonde que está ali o paradigma? Porque como a gente estava conversando, eu sempre deixei meu copo aqui. Não é de uma hora para outra que eu vou acostumar com meu copo aqui na frente. Isso demora. Mas aí o que expandiu a minha consciência sobre o copo? Eu recebi, olha, não foi expansão ainda, tá? Eu apenas dizer toda hora dizendo assim, Angélica, o copo é melhor na frente. Ó, o copo é na frente. Ah, entendi. Uau, o copo é na frente, aqui, melhor. Realmente mudou a minha vida quando eu forcei a pôr o copo aqui na frente. Que eu colhi os frutos disso. Dentro de qualquer questão, gente, de informação que se receba, a gente precisa ver se faz sentido com a realidade em que estamos avaliar isso. Quando eu comecei a
despertar a consciência. O que os espíritos me mandavam estudar? História. A natureza. As religiões, o comportamento humano. Comportamento. Eu sou especialista, não, tipo, eu ia assuntos que me interessavam, que eles iam me guiando para mim. Porque eles falaram, Angélica, você... Olha só, olha como é a questão. Você é um espírito que você encarnou. E aqui funciona como funciona. Essa criação não é sua. É como você baixar um aplicativo. Foi tu que criou? Não. Mas se você estudar o aplicativo, tu vai conseguir entender o funcionamento dele e utilizá-lo para você. É a mesma coisa quando a gente está numa realidade. A realidade não foi você quem criou. Por isso que tu conflita bastante. Você não tá entendendo nada. Sabe? Não tá entendendo nada. Você precisa se localizar onde é que tu tá. Olhar. Muitos especialistas estão dizendo que a nova geração não querem saber da sua ancestralidade e não os interessa. E são a geração que foi dito também que é a que vai salvar a humanidade, não é isso? Que são os espíritos evoluídos. Tô nem aí pra ancestral. O que aconteceu? Aconteceu. Tô querendo saber de nada. Porque tu não vai compreender o ambiente que você tá se você não vê como esse ambiente foi produzido. Como o social dele aconteceu. Como os movimentos, conforme o tempo, trouxeram esse comportamento, aquele outros acontecimentos. Isso é importante para você que é humano. Por que as pessoas são apegadas nisso, naquilo outro? O que mudou para positivo? O que se mantém de negativo? É assim que se localiza. Quando você vai para uma cidade viajando de turismo, você vai tentar se localizar. Não é isso? Espera-se, né? No caso, tipo, é porque daí não posso utilizar muito isso, porque você é guiado, é mostrado, e só aquele ali. Você não vai para os bairros, dá para uma nova cidade que você se muda, acho que é melhor. Quando você se muda para uma cidade nova, o que tu faz? Tu vai de pouquinho ali, né? Se localizando já para não se perder, para voltar para casa, você já vai para ir num lugar, depois saber voltar, né? Você vai, como é né, como é questão de trabalho das pessoas, você vai percebendo o movimento, é a mesma coisa. Agora veja a nível de humanidade. Eles me disseram, olha, você precisa estudar sobre os espíritos. Você é um espírito, tu precisa vivenciar esta realidade o máximo. Os espíritos éticos, gente, eles querem que você se manifeste aqui, colha muitas informações de vivência, de experimentação, porque é isso que você leva. E todo o resto continua aqui quando tu vai. Tudo continua aqui quando tu vai. Todo o tempo tem gente indo e vindo, né? Espíritos. E porque estão tentando diminuir a humanidade, mas tá difícil, porque toda hora um monte vão, mas acaba retornando. Aqui, continuamos ainda com... Deve estar em 3 bilhões e pouco. A matemática continua ainda no... Bastante, gente. Tu precisa se localizar. Tu precisa olhar funcionamentos. Angélica, o mentor é o mesmo que anjo da guarda? Vamos olhar para essa frase. Vamos observar essa frase. Para vocês compreenderem mais do que eu estou tentando explicar para vocês. O mentor é o mesmo que anjo da guarda? Da onde que vem esse termo anjo da guarda? Onde ele surgiu e por que ele é utilizado? O que o termo explica? Vem... Eu não pesquisei a fundo, mas como alguém que se criou, que fez catequese, isso é bastante usado por causa da Bíblia, não é isso? E a questão do mentor? Os anjos da guarda são mentor?
na católica, se você falar mentor, eles não vão saber do que você está falando. E lá explica bem direitinho o que é anjo da guarda. Quais são os anjos da guarda? Vocês têm que ver de onde que vem o termo da anjos da guarda. Por exemplo, os espíritos nos contam que existem espíritos que são criados e a forma deles não se altera. Por exemplo, você é criado por uma função, você já foi criado para a função, você não altera o seu espírito. Como outros alteram o espírito. Ele é aquilo, é a eternidade, e ele foi criado daquele jeito e não se altera. Então tem espíritos, tem co-criadores, criadores, cada um. Como fomos criados? Esses espíritos também foram criados para funções específicas para alguém. Agora o mentor, se a gente olhar para a questão do mentor, que informações temos? Esses mentores, eles até encarnam. E eles são amigos afins. Em algum momento a gente o conheceu e você interagiu com ele, falou assim, e aí, de boa, você me ajuda lá? Show, bora então. E olha só, o interesse desses espíritos não é o próprio aqui, é o teu interesse. São as suas questões, porque ele veio para isso, porque ele e você conversaram sobre isso antes, e ele vai te ajudar na passagem da vinda para cá, vai estar te intuindo, te ajudando quando você chora, quando você conquista uma coisa, quando você faz coisa errada. Ele sempre tá ali, fulano, cuidado aí, né? Vai dar ruim. Fica mandando uns conselhos pra gente. E aí, quando a gente desencarna, também tenta ajudar, porque às vezes nós fica apegada às coisas ou ao que aconteceu com a gente, ainda a gente tá nesse processo de adaptação para lá, ainda eles nos ajudam e aí pronto. Esse espírito, ele e que eu acho assim, que eu nem penso assim, alguém, eu não usaria a palavra, eu não sei que palavra usar, que não fique muito, mas pensa alguém que vai se dispor o tempo todo por você, eu acho isso bem importante, né, não? Que só pode ficar tranquilão. E eles nem fazem, sabe, questão de aparecer, eu sou fulano, sou beltrano da fulana. Todo mundo tem um. Então eu acho que esse termo com anjo da guarda, no popular a gente poderia dizer, porque você me protege. Na verdade, eles não conseguem nos proteger porque existe o livre-arbítrio. Então você pode escolher fazer algo de ruim para você, ou alguém pode escolher fazer algo de ruim para você. Aí vai de cada um, de como dar atenção para a questão de intuição, como foi criada, as coisas que aconteceram com aquela pessoa e etc, etc. Porque tem várias questões que, por exemplo, assim, a gente tem que fazer uma sobre o livre-arbítrio, né, gente? Livre-arbítrio, porque a gente tem que conversar sobre isso. Porque, assim, dentro do karma, a gente tem que discutir, né? Porque é legal, porque vocês começam a ver porque aqui a gente se reúne para discutir. Livre-arbítrio / karma / Deus está no controle. Tá no controle. Isso aqui que a gente tem que decidir um desses, assim, ou ver como ou se existe todos, ou como acontece ou todos existem, como é que funciona, tá? Ou existe um, ou existe o outro, a gente vai ter que discutir esse rolê aqui, né? Mas, enfim, o paradigma é isso que eu estava tentando dizer para vocês. Eu sei que há anjos da guarda, porque isso foi falado para mim, isso está na doutrina da minha família, foi criado, ou eu acredito nisso, enfim. Mas aí eu vou tentar encaixar isso no mentor, eu não posso só olhar, o que é isso aqui? O
que é entender como funciona. Aí eu saio do paradigma, eu entendo o que é uma coisa, eu entendo o que é outra. Você sair do paradigma, você não conflitar. O mentor não tem que ser anjo da guarda. Ah, então é anjo da guarda. Aí você explica, então é. Ah, então é anjo da guarda, né? Tu entende uma coisa e tu entende a outra. Né? A gente vai lá, entende e tá tudo certo. Né? Mesma coisa o paradigma em outras coisas. Literalmente eu consigo ver que você é médium e precisa trabalhar as fontes disso. O porquê que é falado isso e que é visto como normal. Isso não é... o que a gente aprendeu? A gente aprendeu o quê? Que você é médium e precisa trabalhar. Isso não está falando sobre você, e sim sobre o modo operante, que já vem da questão missionária, da questão de entrega ao templo, entrega às coisas de Deus, que você tem que abdicar e você tem que se comprometer e fazer do jeito que é dito que tem que ser feito, não importa o lugar, né? E você tem que, não importa, você tem que ir lá e fazer aquele negócio. Não tá falando de você, não tá olhando para você. E que aí a gente viu, caramba, mas a questão sensibilidade, sensorial, se a gente vamos avaliar agora, e tá em tudo, em todas as pessoas, né, que fala assim, nossa, tem uma intuição muito boa, mas aí você fala, mas é porque é entrelaçamento quântico, ou porque é energia. Porque você falar de energia, alguém que é científico fala assim, aí, vamos falar de energia, vamos fazer um cálculo aqui, né? Então, isso tudo ajuda a gente a sair dos paradigmas, né? A gente vai saindo dos paradigmas, onde a gente vai conseguindo olhar o modus operandi de cima e parar de conflitar. A gente consegue compreender que o porquê que aquilo é feito como é feito e consegue conviver com essas coisas sem conflitar e fica mais leve, porque daí tu saiu do paradigma, né? Tu saiu e tu consegue se mover melhor na matéria. Isso dentro de vários contextos que a gente vai conversar aqui. Esse é a expansão da consciência na prática. Porque não tem mudança na vida das pessoas se não for uma mudança, um movimento em massa, gente. Todas as mudanças que houve, bruscas, todo mundo agiu em prol daquilo. Não é uma pessoa que faz, não é uma andorinha que faz verão. Então a expansão de consciência está falando o quê? É você, é o seu espírito, é o momento do seu espírito dentro do seu caminho aqui, que está vivenciando isso. E que então não é porque o outro não está vivendo que o caminho dele é menor ou maior que o seu, né? O que aí daí tu tem obrigações só porque você está lembrando quem você é. Você tem que carregar a humanidade nas costas. Missionário. Quando começa, nossa, temos que fazer isso e aquilo outro. Você vai vendo esses padrões, né? Porque daí na prática, o que você vê? Você vê, aí tu tem que avaliar onde tu mora, o teu bairro, né? As questões sociais, como é que estão. Quais são as mudanças reais, que é porque é passado muitas informações de mudança e onde que estão ocorrendo. Que é interessante pra gente, porque a gente tá vivendo aqui. Então nos preocupa sim, porque a gente pode querer encarnar lá na frente. Então vai me interessar muito ajudar a resolver problemas na sociedade, né? Na saúde, na educação. Porque é pra continuar. É ali que é o foco. E aí quando você fala médium precisa trabalhar, daí você tem que ir lá receber espírito. Você não tem que atuar na sua área, fazer mudanças. Tu só tá fazendo um trabalho de Deus quando tu tá lá lidando com espíritos. Não quando você tá indo
levar como diz aqui a Ju, né? Até com a presença, você ouvir alguém, você ir lá e levar comida para alguém, ou ir lá ajudar num projeto, ou criar algo novo. Porque a humanidade é para quem, se não é para nós? E aí a responsabilidade de quem? É dos espíritos que estão em outra realidade? Eles estão lá na realidade deles. Os nossos espíritos estão condicionados momentaneamente aqui. O que é expandir? Literalmente. Que a gente vai ver. Aí a gente só fica assim, ó, as energias estão fazendo o trabalho aqui. Ó, as energias, os portais estão. Abrir um portal. Acontecer isso, aquilo, outro. A gente só fica nesses. Como que é na prática, na nossa vida? Lá no seu trabalho. Lá no postinho, no mercado, nos lugares que você vai, as pessoas, nas suas relações. Como é que é? Você está tendo mais facilidade nas suas relações? Tá? Como é que você compreendeu questões em você onde te deu a possibilidade de ver as coisas de outra forma, conseguir driblar alguns probleminhas, melhorar a sua qualidade de vida, se desprender de questões que você viu que te faziam mal, porque isso na prática é o que dá efeito pra gente. Então, paradigmas são armadilhas que a gente fica dando energia, tempo da nossa experiência aqui. Acaba, hoje é bem curtinho a experiência. Acaba e já já a gente tá indo e se foi. A gente ficou aqui, ó. Tô aqui. Calma que tá vindo aqui o negócio, sabe? Tem que, brincadeiras à parte, materializar as energias é mais funcional. Então somos todos agentes de mudanças, mas começa em nós para compreender o que está acontecendo e aí melhorar para a gente. Isso vai trazer reflexo porque fica gravado. Eu sou a minha responsabilidade e eu deixo sim algo novo aqui, porque eu criei os meus próprios padrões e paradigmas. Eu não forcei você a seguir o meu. Eu criei. Entendi, né? Mas agora eu vou fazer minhas escolhas e tal. Eu crio. Eu vivo. Isso traz uma vibe diferente para quem vai vir depois. Os espíritos que irão encarnar depois. Porque, por exemplo, eu, Angélica, já pedi, se tiver uma vaga. Gente, no café, né? Um cafezinho. Um docinho, né? A praia. Umas coisas muito interessantes aqui, né? A gente não consegue nem sair da nossa cidade. Você tá viajando, o tempo passa e não consegue nem viajar. Quem sabe na próxima eu consigo viajar e conhecer uns outros lugares por aí, se eu não conseguir nessa vez. Se tiver uma vaga. Mas o que estamos deixando aqui? Continuando paradigmas antigos? A gente não tá mudando energia, assim, porque sabe o que fica mesmo energeticamente? Ação. Tu não cria energia somente com o teu pensamento. O que fica gravado é a ação, porque quando vocês desencarnam, vocês não passam por túnelzinho, como contam, não vê um filme passando. O que fica lá? Os pensamentos de vocês passando? É tudo que tu fez. A gente tem que prestar atenção, porque é muita historinha. E aí o tempo vai indo, a tua energia, você dá a energia toda ali, sabe? A tua vida é roubada. Porque isso não é falado, tipo, isso não é importante. A humanidade está em evolução. Você é involuído, você é atrasado. Isso que importa. Aí você descobre que tu nem humano é, tu é espírito. A questão humana é questão desta realidade. E que você pode ter a oportunidade de viver novamente. Mas eu
Eu tomo essa bandeira que sou, que é meu, né? Vamos dizer assim. Então fica essa questão. Que não, você não é médio e precisa trabalhar. Pelo menos não para os outros. Não para os espíritos. Os espíritos estão precisando que tu trabalhe. Eles precisam que você viva a sua vida, literalmente, se conheça. E se expanda, se manifeste, né? Não querendo reencarnar, que plano ficaremos? É que assim, ó, a questão de encarnação é um entendimento que precisamos ter. Por exemplo, os espíritos só conseguem experienciar coisas como, por exemplo, assim, olha, um espírito ele sabe um monte de coisa, ele faz, porque assim o espírito ele tem que fazer cirurgia. Espiritual, não é um espírito muito, o espírito trabalha as emoções, trabalha o psicológico, trabalha o espírito, o mentor, né? O guia, conversa com as pessoas, dá conselho. Eles estão fazendo o quê? Não são coisas de humanos? Questões humanas? Tipo, quando se quer experimentar alguma coisa, se fosse assim, a gente fazia tudo no plano etérico. Para que a gente materializar a energia? Então é uma experiência diferente. Tu vê eles atuando, mesmo que seja em outras realidades, em questões daqui. Porque você leva... tu continua vivendo coisas daqui de alguma forma e de forma diferente em outras realidades. Mas aqui é único, só acontece aqui. Como é em outros locais também, onde se utiliza essa experimentação da matéria. Você diz assim, eu sou arcturiana. Como? Eu não sou matéria. Eu tenho essas informações, eu não sou isso, eu sou um espírito. E olha só, eu estou humana. Se eu tivesse que dizer, eu sou humana. Eu não sou arcturiana. Como tenho vários outros tipos de memória. Né? Se eu estou dizendo que eu sou matéria. Eu não sou espírito. Como é que esses espíritos têm essas informações? Onde é que viveram? E olha só, quando você compreende que nós somos só consciência, não somos formato nenhum, tudo que tem forma é matéria. Em vários níveis, mais densos, mais sutis. Porque tu é só uma consciência. Como é que é o formato da consciência? Vocês sabem? Vocês já foram criados numa forma? Como é que você cria uma forma? Tudo isso que são questões da alma, que são interessantes pra gente estudar. Então, tudo que tu tem de informação foi criado e experimentado ou por você e por outros. Você viveu também, como estamos vivendo agora, a criação de outros. Isso é muito interessante. Então, nós não somos esse plano. Nós ficamos... todos nós estávamos em algum lugar antes de vir pra cá. Onde é que tu tava? E onde que você quer ir? Tem um livre-arbítrio, não é isso? Quem é que guia as questões de almas daqui? Será que tem guiança da organização? É isso que então a gente tem que discutir se a gente está falando de questões do espírito. Agora, se a gente vai falar de questões desta realidade, a gente tem que conversar sobre de outra forma. Não é a matéria que vai salvar o espírito. A gente utiliza questões do espírito para modificar a matéria, não ao contrário. Né? E é isso, gente. Eu me vou. Mas fiz anotações aqui. A próxima live amanhã vai ser sobre culpa. Vamos falar da culpa. E que estaremos aqui a partir das 5 horas da tarde.
Toda quinta e sexta-feira, a partir das 5 horas, tem live. Não conseguiu ver alguma? Acompanhe esta página, porque eu vou estar postando todas as nossas lives pra gente não perder nenhuma, tá? Pra você rever, você que chegou depois. Porque se você vê desde o início, vai desenrolando, vai ficando melhor o entendimento do que a gente conversou aqui. E seja um geométrico, discute. Discutir é o quê? Né? A gente ir olhando o funcionamento, compreendendo ali, trazendo, né, olhares distintos do que olhar mais a nossa realidade seria a questão. Sair da teoria e olhar a prática, como é que é, né? De tudo isso que a gente absorve e absorve de informação, ok? Então é isso, muita gratidão a você que ficou desde o início, para você que está assistindo esse vídeo agora, né? E ao nosso querido Lúcifer, gratidão, Lúcifer. A Helena, gratidão, Helena, gratidão a todos vocês, um por um. E para mim é um grande prazer estar compartilhando, né, essa experiência com você. Espero te ver outras vezes. Gratidão, Elisete, a Ju, a todos vocês. E agora eu me vou. Vou ir, que ainda tem trabalho. E fica ligado que lá no YouTube eu tô postando elas inteiras, tá? Então, se der hoje eu já vou postar outra. Então, já tem 2 lá no YouTube. O link tá aqui na bio, tá bom? Mas aqui eu vou estar postando também, tá bom? Beijo. Beijo.